Você se lembra do West Side Connection, o grupo de rap gangsta formado pelo lendário Ice Cube junto com os rappers Mack 10 e WC? Foi marcante no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, por ser um dos poucos que mantinham o rap gangsta original da West Coast vivo. Um trio formado por um letrista nato, um rapper Blood e o outro Creep, só soltou 2 álbuns nas ruas e depois o grupo foi enterrado. O que será que aconteceu para eles nunca mais lançarem nada juntos? Será que teve treta do WC e do Mack 10 com Ice Cube? No vídeo de hoje nós vamos contar para vocês a história e o fim do grupo West Side Connection. Mas antes, é claro que nós precisamos do fortalecimento de vocês, deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no nosso canal se ainda não é inscrito. Pedimos também que vocês nos ajudem a hypar o vídeo, que é uma função nova do YouTube para ajudar canais pequenos a crescerem. É só vocês irem até os comentários e passarem para o lado e dar pontos para o nosso vídeo. Dando esses pontos, vocês dão hype para o nosso vídeo e fazem com que o YouTube leve nosso trampo para mais amantes do hip hop. Lembrando que essa função é totalmente de graça. E também não se esqueçam de ativar o sino para serem avisados sempre que a gente postar vídeos novos. Em 1989, quando o Ice Cube resolveu sair do NWA, ele não só saiu para ser mais um rapper solo, ele queria ser o mestre da sua própria carreira. Ele montou sua própria gravadora, chamada de Lynch Mob, que primeiro surgiu só como uma banca que ele apresentou no seu álbum de estreia, America's Most Wanted. A meta do Ice Cube com a Lynch Mob era ser gigante no rap gangsta. Naquele começo dos anos 90, Cube já era um rapper consolidado na cena, sendo um dos pioneiros com o NWA, e depois lançando seus projetos solos que venderam muito e viraram clássicos. Além disso, ele estava ficando ainda mais famoso com os filmes que ele estava fazendo. Então o Cube tinha meios e grana para ir atrás de talentos e trazer esses talentos para sua gravadora. Cube conheceu o WC através do DJ Crazy Tunes, que é irmão dele e estava trabalhando com o Cube na Lynch Mob na época. O WC estava desde o final dos anos 80 tentando fazer sua carreira no rap virar. Ele ficou por anos na cena underground de Los Angeles trampando com o DJ Aladdin. E depois ele formou um grupo com o seu irmão, o Big G e o Coolio. Já o Mack 10, o Cube conheceu através do DJ Pooh e do Bobcat. O Bobcat era um amigo de anos do Mack que também trampava com o Ice Cube. De vez em quando o Mack colava no estúdio quando ele e o Pooh estavam com o Ice Cube. Mack contou em uma entrevista ao DJ Vlad que um dia Cube soltou uma batida para ele e perguntou se ele sabia rimar. Mack então mandou sua rima e convenceu o Cube a investir nele. A primeira aparição no rap que o Mack 10 fez foi num remix de um som do Ice Cube no ano de 1994. O primeiro trampo do West Side Connection veio para responder às críticas ao rap gangsta da Califórnia nos anos 90, principalmente a crítica de um cara lá de Nova York, um rapper chamado de Common. Em 1994, o Common lançou uma música pesada chamada I Lose to Love Her, um som que contava a história do hip hop até aquele ano, personificando ele numa bela mulher que perde seus valores e beleza pelo dinheiro. O Ice Cube sentiu que essa música era um desrespeito ao West Coast e isso começou uma treta dele com o Common, bem como ele fez participar da treta gigante entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos, que só foi acabar com as mortes de Tupac e Big. Quem quiser mais saber dessa treta do Common com o Cube, nós já fizemos um vídeo sobre ela, o link tá na descrição. Cube se juntou com o Mack 10 e o WC na faixa West Side Slaughterhouse, do álbum de estreia do Mack, que foi lançado no começo de 95. Essa música também era uma resposta a um som de 1993 da banca do Masta Ace de Nova York, o som Slaughterhouse, onde os rappers nova-iorquinos debocham do estilo de rap gangsta e do NWA. Depois, os 3 rappers se juntaram no último trampo daquele grupo do WC com o Big G, o Coolio e o DJ Crazy Tunes, o disco Curb Serving, lançado em outubro de 95. O Mack e o Cube participaram da faixa West Up do grupo. Naquele ano, o Coolio estourou na cena com a clássica Gangsta Paradise e resolveu seguir carreira solo, e o WC saiu do grupo dele para focar no West Side Connection com o Ice Cube. Então podemos dizer que o West Side Connection nasceu dessa ideia de ser uma força a ser temida 100%, fiel ao West Coast.
Embarcando na carreira musical do trio, o álbum de estreia deles, Bound Down, foi solto nas ruas em outubro de 96 e foi aquele up que eles precisavam para ver se o público aceitaria a união deles. O álbum virou um clássico dos anos 90, embalados pelos singles Bound Down, Gangsta's Make the World Go Round e, claro, a diz para o Cypress Hill's King of the Real. Como deu pra sacar, o West Side Connection esteve com o Ice Cube nas grandes tretas que eles tiveram nos anos 90 após o NWA. Esse disco Bound Down trazia um time de produção veterana do rap gangsta e letristas afiados na sua composição. Fora que o momento em que ele foi lançado tinha uma certa carência de representação na West Coast, devido às mortes de Tupac e Eazy-E, e por aquele ano de 96 começaram a trazer o fim da Death Row. Mas é claro que temos que dizer que ele se tornou ainda mais especial pela treta que havia se instaurado em torno dele. A treta na real começou com o Cube e o Be Real, que brigaram por suas supostas cópias de músicas e teve até uma corrente do clube sendo roubada pela banca dos chicanos. Nós já contamos a história dessa treta para vocês. Quem ainda não viu o vídeo, o link está na descrição. O projeto Bound Down virou platina rapidamente em pouco menos de 2 meses, vendendo mais de 1.700.000 cópias. As vendas já mostram um pouco do impacto que o projeto teve no rap. Em uma entrevista ao Talib Kweli em 2020, o Ice Cube relembrou que esse álbum foi gigante na área deles, a West Coast, e isso é algo que eles mereceram por se dedicarem a fazer um disco 100% West Coast. Mas Cube também refletiu que eles pagaram o preço dessa resposta, tendo o amor da metade dos Estados Unidos, a costa oeste, mas o desprezo da outra metade, a costa leste, devido àquela rivalidade gigante das duas cenas nos anos 90. Country loves those records. Right. Half the country can't stomach them. Right. You know what I mean? So that's just that's the price you pay as an artist when you draw some dumbass imaginary line in the sand that music shouldn't even be drawing lines like. O grupo demorou bastante para lançar o seu segundo álbum. Cada um deles começou a se aventurar mais em projetos solos. Nesse meio tempo de quase 10 anos sem o segundo álbum, Cube lançou a sua sequência dos volumes do War Peace. O WC também focou em 2 álbuns e o Mac 10 em 5 projetos. WC e Mac se estabeleceram ainda mais no game com a ajuda do sucesso do SI Connection. Já o Cube há anos já era um rapper consagrado no cenário. Em 2000, eles se uniram durante a Optus Monk Tour, aquela turnê enorme do Dr. Dre com Snoop Dogg, Eminem e o próprio Ice Cube. Além de um show eletrizante, a presença do grupo foi muito marcada pelo C-Walk que o WC mandou no palco, que até hoje as pessoas comentam e compartilham na internet. Para quem não sabe, o C-Walk é um passo de dança criado pela gangue Crip. Alguns membros usam a dança para fazer referência à gangue e saudar outros membros. Enfim, em 2003, o grupo finalmente resolveu se juntar e lançar o seu clássico segundo disco, Terrorist Threats. O projeto vendeu menos que o de estreia, porém recebeu um disco de ouro. O que ajudou o SI Connection nesse projeto foram os feats. No de estreia eles trouxeram pouquíssimos, apenas o KD, as duplas The Conrads e Alfranta. Já nesse, o elenco ficou forte com as presenças de Snoop, Nate Dogg, Nocturnal, Butch Cassidy e K-Mac. O clássico single Gangsta Nation foi com certeza o principal que fez o álbum estourar. 2 anos depois de Terrorist Threats, Mac 10 anunciou que ia sair do SI Connection. Na época ninguém entendia muito bem o porquê dessa saída repentina. Algumas pessoas especularam que foi por Cube parar de priorizar os projetos do grupo para focar no seu trabalho de ator. Ou que Mac se sentia ofuscado pelo Ice Cube, mas em 2020 o Mac 10 disse em uma entrevista ao DJ Vlad que o grupo acabou por causa de uma treta de família. Mais especificamente, uma que o cunhado do Ice Cube acabou levando uma surra. Mac não deu muitos detalhes na entrevista, ele só deu a entender que de alguma forma o cunhado do Ice Cube estava se metendo com o dinheiro dele e que ele tentou conversar com o Cube sobre isso várias vezes, mas o Cube preferiu ficar do lado do cunhado. Mac também tinha falado ao portal All Hip Hop o seguinte: basicamente eu não fiz nada com ele e ele não fez nada comigo. Tivemos uma discussão e acho que foi interpretado da maneira errada porque sua esposa estava presente. Se ela não estivesse lá, provavelmente ainda estaríamos gravando.
Seu cunhado foi desrespeitoso de certa forma. Eu não sei que tipo de cara ele é agora, mas naquela época ele era desrespeitoso. Um tempo depois, ao DJ Vlad, Mac disse: foi apenas uma situação infeliz no que diz respeito ao tudo que aconteceu. Procurei o Cube por cerca de 4 ou 5 vezes antes do conflito começar e disse a ele para resolver essa situação. Essa é a parte que todo mundo esquece. A treta realmente foi coisa séria, porque numa entrevista no ano passado ao The Blowtag Kev Podcast, o Mack 10 disse que ele e o Ice Cube ainda não tinham voltado a se falar, ou seja, eles estão há quase 20 anos tretados. Apesar disso, o Mack disse que não guarda rancor do seu ex-amigo, porém ele não vai ficar quebrando a cabeça para tentar consertar as coisas com um rapper. O Cube também nunca falou abertamente sobre os motivos que causaram essa treta dele com o Mack 10. Apenas em 2023, Cube disse em entrevista ao programa do Cameron que a treta dele com o Mack era uma violação que não pode ser negligenciada. Por outro lado, Ice Cube e WC continuaram colaborando em músicas e shows. Em 2008, o Hip Hop DX divulgou que Ice Cube e WC estavam planejando trazer de volta o West Side Connection, só que sem o Mack 10. Eles iriam colocar o T-Game no lugar do Mack. Tanto o Game quanto o Ice Cube mostraram curtir a ideia em entrevistas na época, mas a volta nunca aconteceu. Em 2020, o Mack 10 meio que deu a explicação para isso não ter rolado naquela mesma entrevista ao DJ Vlad, falando que a volta do West Side Connection com ou sem ele ainda precisa da sua autorização legal, já que ele também teria direito na marca registrada do nome do grupo porque o segundo álbum foi lançado pelo selo da sua gravadora. Em 2023, WC refletiu sobre como é difícil ele estar no meio da briga dos dois e falou sobre não dá para ele mediar uma paz entre os ex-amigos. A música é uma coisa, mas a vida real por trás da música é outra. Não posso obrigar ninguém a fazer nada que não queira. Alguns anos atrás foi espalhado um boato de que só o Cube tinha falado numa entrevista inédita que só colaboraria com o Mack 10 se ele se ajoelhasse. Ou seja, disse que o cara precisaria implorar isso para ele. Apesar disso ter irritado o Mack, em 2020, Cube disse via Twitter que a história era fake. Ano passado, perguntaram de novo ao Ice Cube durante uma entrevista ao The Breakfast Club se era possível o West Side Connection se reunir de novo. Cube disse que ele próprio não quer mais o West Side Connection. There ever a chance we could get a West Side Connection reunion with you, Dub, and Mack 10? Probably not. Probably not. Wow. I don't want to do another West Side Connection. Yeah. Yeah. Então essa é a história da ascensão e queda do West Side Connection. E nós queremos saber de vocês se queriam que esse trio se reunisse de novo para nos dar um disco pesado de rap gangsta que eles faziam no passado e que fez esses caras se tornarem tão queridos pelos fãs do subgênero. Digam pra gente nos comentários. Além de fortalecer nosso trampo no YouTube, nos sigam no Instagram para receber o melhor conteúdo sobre hip hop que tem na plataforma.